o Espiritismo e a tradição filosófica. A filosofia espírita se apresenta no quadro geral das doutrinas filosóficas e, consequentemente, na própria história da filosofia, como uma das formas do espiritualismo. No capítulo 1 da introdução ao estudo da doutrina espírita, que inicia o Livro dos Espíritos, Kardec acentua: como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, liga-se à doutrina espiritualista, da qual apresenta uma das fases. Essa razão porque traz sobre o título as palavras filosofia espiritualista. A definição de Kardec é absolutamente precisa. O vocabulaire technique et critique de la philosophie de André Lalande, ao consignar a filosofia espírita com a denominação de espiritismo, acentua o seu caráter espiritualista. A seguir ao tratar do termo espiritualismo, esclarece que é impróprio chamar-se o espiritismo de espiritualismo, como o fizeram e fazem os ingleses e às vezes os alemães. Porque o espiritismo é apenas uma espécie do gênero espiritualismo, como o marxismo, por exemplo, é apenas uma espécie do gênero materialismo. A tradição filosófica é quase toda espiritualista. Referimos-nos hoje a doutrinas materialistas do passado, mas a verdade histórica não nos autoriza a tanto. As correntes gregas e helenísticas, chamadas de materialistas, na verdade são apenas naturalistas. Melhor lhes cabe a designação clássica de ilozoístas, ou seja, de filosofias da matéria viva animada por um princípio espiritual que escapa aos sentidos dos observadores. Os filósofos gregos que antecederam as grandes correntes espiritualistas da fase socrática são contemporâneos dos eleáticos e dos pitagóricos, que construíram a metafísica grega, cuja essência é o ser, ou aquele que é, segundo a definição de Parmênides. As filosofias atômicas de Leucipo e Demócrito estão muito longe do materialismo atual. São intuitivas e racionais. Os sofistas gregos são homens de razão, que procuram pensar de maneira utilitária e acabam por se perder na abstração das palavras.
Os materialistas constituem, na história da filosofia, correntes modernas de pensamento. O que encontramos na antiguidade é uma posição objetivista diante dos problemas do mundo e da vida, mas assim mesmo impregnada de metafísica. Harold Hofding, por exemplo, estabelece a seguinte diferença. Considera materialismo primitivo o dos filósofos antigos, em comparação com o materialismo moderno. André Lalande acentua a natureza metafísica do chamado materialismo antigo. A própria concepção de matéria nos gregos é de natureza ontológica, como também acentua Lalande, advertindo ainda que devemos ter em conta as modificações semânticas ao enfrentar a tendência à sistematização do pensamento filosófico. A tradição filosófica é, portanto, espiritualista. As grandes questões da filosofia são metafísicas e não físicas. O materialismo surge com o desenvolvimento do pensamento científico. Isso se explica pela natureza das ciências, que nada mais são do que a racionalização das técnicas. Voltadas para o domínio da matéria, as ciências fizeram o pensamento descer da metafísica para a física. Daí a explicação de Auguste Comte de que o materialismo é a doutrina que explica o superior pelo inferior. O Espiritismo, no seu aspecto filosófico, enquadra-se rigorosamente na tradição filosófica. É uma filosofia do espírito, que parte da essência espiritual para explicar a existência material. Por isso Kardec citou Platão como precursor do espiritismo. O mito da caverna da filosofia platônica é uma alegoria espírita, mostrando a natureza efêmera e real da matéria em face da brilhante realidade espiritual. Maurice Blondel explica que o termo espiritualismo só apareceu no século XVII, empregado pelos teólogos, para designar o falso misticismo, os exageros de espiritualidade ou religiosidade. Era um termo pejorativo. Esse fato nos mostra a natureza espiritual da tradição filosófica, onde jamais aparece a discriminação
moderna de espiritualistas e materialistas. Blondel acentua que o termo espiritualista passou a ser utilizado na época moderna por pessoas que mantêm comércio com os espíritos e não se contentam de ser espíritas. Talvez porque o título de espiritualista tem sido melhor empregado. A verdade, porém, não é essa. A aplicação do termo espiritualista tem sido apenas um equívoco, pois o termo espiritismo só apareceu com Kardec em meados do século XIX. Anteriormente a Kardec, o uso do termo espiritualista era obrigatório. É natural que, posteriormente, os ingleses e os norte-americanos que não adotaram a obra de Kardec continuassem a utilizar-se da velha e insuficiente designação. O espírito e o tempo. Herculano Pires.